agora, investidores, vamos começar a nossa parte de notícias, dando início pelas notícias internacionais. Harker, abre aspas, o que ele disse? Um corte na taxa de juros este ano é o meu cenário base. Fecha aspas para o Harker. Pessoal, o Patrick Harker, ele é um membro do Fed, né, de Filadélfia, e teve um evento do Banco Central de Filadélfia e ele trouxe algumas falas, né? Eles viram com bons olhos o CPI, que veio com o mercado como um todo, viu o CPI, os dados do CPI com bons olhos, só que a gente continua com essa pressão inflacionária, a gente não está tendo essa queda tão expressiva da inflação, então a inflação um pouco mais dificultou, tem uma dificuldade muito grande de ir para o centro da meta do Fed. Eles continuam com o discurso de sempre, né, de data dependente, só que no cenário do Harker ele vê uma possibilidade de corte de juros ainda para esse ano. Lembrando, né, que pelo FedWatch a gente já tem uma projeção de uma probabilidade de corte de taxa de juros em setembro, só que o importante a gente tem que destacar aqui que o Harker não é membro votante esse ano, mas as falas deles trazem, né, um direcionamento de como pode ser os outros membros do Fed. Pessoal, para as próximas notícias, 80% dos americanos afirmam que os alimentos aumentam de forma expressiva desde o início da pandemia. Essa notícia, Helder, é bem curiosa, até mesmo porque os americanos eles não estão habituados com um cenário inflacionário. E a gente veio acompanhando desde o início da pandemia essa ideia de inflação que inicialmente era transitória e não se mostrou transitória assim. A gente percebe que por mais que a inflação tenha sim arrefecido em relação aos dados de 2023, na comparação com os últimos 12 meses, né? Mesmo assim a inflação continua em patamares elevados e vem machucando o bolso dos americanos, sobretudo na questão dos alimentos, que é algo essencial no dia a dia dos americanos. Portanto, essa percepção de uma economia com uma inflação mais persistente está batendo mais na porta dos americanos. Então, essa questão de uma economia que tem uma inflação mais forte, isso daí pode ser que acabe gerando até mesmo impactos sobre a confiança do consumidor na economia dos Estados Unidos. E consequentemente, uma menor aprovação do governo Joe Biden, né? Igual a gente observa nas últimas pesquisas, o que pode acabar impactando também na questão das eleições no final desse ano. Passando para a próxima notícia internacional, uma notícia que diz que a Apple deixa de oferecer as vendas a prazo lá nos Estados Unidos. Bom, pessoal, para quem não lembra, ano passado a Apple fez uma movimentação interessante, né, que é o Buy Now, Pay Later, é uma questão de financiamento que a Apple estava fazendo para quem utilizava o Apple Pay. O que consistia nesse processo, né? A Apple financiava até $1.000 com um financiamento parcelado em até 4 vezes sem juros. O que aconteceu com essas notícias? Né? O que a Apple mudou a partir de agora? Ela tirou, né, essa questão que a Apple vai deixar de financiar os clientes, né? Não vai ser essa parte de crédito vai ser feita pela Apple, mas sim por parceiros ao redor do mundo. A gente consegue ver isso de duas formas, né? Uma forma que a gente pode pensar é que a Apple está tirando um pouco desse risco da questão de financiar o cliente. E um outro ponto que a gente pode pensar também é nesse questão de um viés mais bancarizado da Apple, né? Com uma sinalização que a gente vê muitas empresas tentando entrar nessa parte de bancarização, com uma questão de fazer tudo dentro da empresa, né? Comprar, utilizar celular, pagar contas. Então, esse movimento de grandes empresas de ter tudo dentro dela, a gente consegue ver que a Apple está fazendo isso ao redor do mundo. E lembrando, pessoal, segunda-feira a gente teve Boletim Focus e a gente teve algumas alterações. Então o mercado levou as projeções de IPCA, Selic e câmbio para 2024. Para 2024, a gente fica realmente de olho. A gente teve uma elevação do IPCA, que saiu da casa de 3,9 para 3,96, se distanciando da meta da inflação, que está na casa de 3% agora para o ano de 2024. Mas eu também fico de olho para 2025. Principalmente porque o Copom ele costuma olhar 6 trimestres à frente. E quando a gente faz os cálculos, a gente já está olhando para o final de 2025 e também início de 2026. E para 2025, a inflação, que era esperada de 3,78 para o final de 2025, se elevou para 3,8, uma leve elevação, mas também é possível observar já um aumento também na Selic para o final de 2025, no qual o mercado esperava 9,25 e agora espera 9,5%, de acordo com as medianas
do Boletim Focus. Sempre lembrando, Helder, que hoje começa a reunião do Copom, que decidirá os juros. A decisão sai apenas amanhã, mas o mercado espera uma manutenção no atual patamar da taxa Selic. E sempre lembrando que o mercado seguirá acompanhando qual será o teor dos comunicados e também como que cada membro votará. Se a gente terá o racha que a gente teve no Copom da última reunião ou se os membros estarão mais alinhados para essa reunião. Exato. E uma outra notícia trazendo que a revisão de gastos agora tem um teste de fogo com a reunião de Lula com a sua junta orçamentária. Lembrando, pessoal, semana passada, né, a partir de sexta-feira, a gente teve um estresse bastante alto, principalmente no dólar e no índice, nos juros futuros também aqui do Brasil, por questões de falas vindas do governo sobre questões de aumento de arrecadação e não citando, né, nenhum ponto de questões de diminuição de gastos. Isso trouxe um certo estresse no mercado, porque deixou questões do arcabouço fiscal meio em aberto, se realmente vai seguir. Então, nos últimos dias, a gente teve algumas falas, tanto do Haddad quanto da ministra Simone Tebet, sobre a questão de diminuição desses gastos, só que é uma coisa que dá a impressão que a gente, em outrora, se fosse um outrora de mercado, algumas falas dessas de ministros, a gente teria talvez um repique interessante, uma correção um pouco mais acentuada dos mercados. O mercado poderia ter tido um resultado um pouco melhor, só que não é isso que tem acontecido. Dá a impressão que o mercado está um pouco na dúvida, né? E vai esperar para ver o que vai sair dessas reuniões da junta orçamentária, se realmente vai ter esses cortes ou não, porque a gente teria dias melhores dos últimos dias, né? A gente vê que o mercado está muito descolado, o mercado americano performando super bem, estamos tendo dias muito ruins nos últimos dias. Bom, pessoal, Petrobras adere ao acordo tributário e terá impacto de quase 12 bi no segundo tri. Helder, essa notícia diz respeito a um acordo referente à parte tributária de afretamento de embarcações, mais propriamente entre os anos de 2008 e 2013, mas trazendo isso em termos de valores. É esperado que esse impacto de 12 bi ocorra agora no resultado do segundo trimestre da companhia e para trazer um pouco de perspectiva. O último lucro reportado da Petrobras, o lucro trimestral, foi na casa de 24 bilhões de reais. Então, é um valor significativo, por mais que o efeito caixa gire ali entre 3 e 4 bilhões, mas a gente vai seguir acompanhando bem de perto quais serão os efeitos dessa notícia para a movimentação dos preços da Petrobras ao longo do pregão de hoje e também na nossa tese fundamentalista de longo prazo, visto que isso pode acabar impactando, entre outros fatores, a própria distribuição de proventos da companhia. E trazendo aqui uma outra notícia mais a respeito de crédito privado, dizendo que a demanda aquecida atrai novos investidores para as debêntures. Pessoal, lembrando que a gente teve alterações de algumas leis aí sobre questões de fundos exclusivos e a gente vê um aumento da demanda por esse tipo de títulos. Lembrando que esses títulos são isentos e começam a aparecer novas empresas querendo participar dessas demandas, dessas ofertas de debêntures. Lembrando que como essas debêntures são incentivadas e não têm aplicação de imposto de renda, elas se tornam muito atrativas, principalmente nesse cenário que a gente tem taxas muito altas. A gente pode olhar que as taxas de juros estão trabalhando acima de 6,30, então essas taxas para longo prazo, para carrego, até para trade, para fechamento de curva de juros, tem um efeito muito positivo e podem trazer um retorno muito acima do CDI. Essas demandas a gente vê, né, que são puxadas bastante pelos family offices. E como a gente tem essas demandas, né, o mercado vai ficar interessado. Então, onde tem demanda, provavelmente vai puxar a oferta e o mercado vai ofertar mais debêntures. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.